Eu vou fazer algumas perguntas e você vai analisando se você se enquadra aqui. Você gasta para aplacar um desconforto físico? Para aplacar um medo? Para suprir um sentimento de inferioridade? Gasta por ansiedade? Vai analisando. Se você é alguém que olha, eu estou nervoso, pastor, eu vou lá, quando eu compro e pego aquela sacola. Aleluia. Você é alguém assim? Outra coisa, você é daquela pessoa que não conta tudo que comprou? Você mente a respeito do preço das coisas, se não pega mal? Você é alguém, que eu já falei uma série de vezes aqui, que você é alguém que compra. Às vezes eu faço a minha confissão de púlpito, que às vezes eu sou tentado a fazer isso em relação a livros. A minha esposa está aqui no depois. Vez ou outra eu compro uma quantidade de livros, eu vou, ela vai brigar comigo. Ontem mesmo foi assim, ela... O que foi aquele negócio do cartão de crédito lá, não sei o que, na Z3, na não sei o que, etc e tal? Quanto é que você gastou de livro? R$10. Quanto? R$2, R$5. E a gente não fala, a gente compra um tênis, e aí quando alguém pergunta, quanto você pagou nessa camisa aí? R$30. E a camisa custa 200. Quanto você pagou nesse tênis? R$20. Porque a gente tem vergonha de falar o quanto a gente gasta com algumas coisas. Outra pergunta: você é daquele que se arrepende depois que compra? Você é aquele que comprou, da hora que chegou em casa, você põe a mão na cabeça e diz, eu vou ver se eu troco por 2 camisetas, e se arrepende rápido? E será que você é assim? E diz, meu Deus, eu não devo voltar, será que não dá para devolver? Quem é que já se arrependeu de alguma coisa que comprou aqui, logo em seguida? Você comprou e ficou mal. Outro, você é do tipo que compra porque está barato. Você não quer promoção, sabe? Eu não preciso, mas vai que amanhã um pacote de prego está R$2 e não sei, eu comprei, está barato. Sabe aquela gravata? Você nem usa gravata, mas olha, eu comprei porque mostra uma pechincha, 50% de desconto. Você é alguém que faz piada, um monte de coisa que você ajunta. Você faz piada, você é o gasto, eu tenho um monte de sapato, pastor. Parece, tem mulheres aqui que parecem enciclopédia, é tanto sapato que os maridos não entendem para onde vai. E existem alguns sintomas. Isso, que é algo sério, incontentamento, tem um termo para isso, olha aqui para mim, é chamado de shopaholics. Sabe o que é shopaholics? São os compradores compulsivos. Sabe? É o seguinte, é gente, olha aqui para mim, que são pessoas que têm um armário cheio de peças que não usou ainda. Está lá, sapatos, são maneiros. E aí o marido fala, usa esse vestido. Não, mas eu usei da tia Benta lá no ano de 2011, eu não posso usar de novo esse vestido, porque vão ver. É gente que talvez, tem dívida, oculta a compra das pessoas para mente do marido, mente para a esposa. Vai ir ao shopping é um dos programas prediletos hoje da mulher de hoje. Não precisa levantar a mão. É um dos programas de algumas mulheres. As que mais se tornam compradoras compulsivas têm entre 20 e poucos e 30 e muitos anos. O perfil da viciada é o seguinte: mulheres trabalhadoras, independentes, em maioria insatisfeitas com a sua vida sentimental, que aproveitam suas horas de lazer para fazer compras em lojas de departamento, pelo menos 2 vezes por semana. Temos exemplos que eu já mostrei um tempo atrás. A Paris Hilton, que é uma socialite muito rica, você entender um pouquinho, dá uma olhada no que ela gastou. Compras absurdas, uma casinha de $4.600 para sua chihuahua, a Tinkerbell. Roupinha de $2.500 para a mesma cachorra. Encomendou uma bolsa da Louis Vuitton para a cadela, que custa mais de $6.000. Gastou cerca de $80.000 em 3 horas e meia e disse que gastaria mais se não tivesse atrasado. Isso aí é o perfil. Talvez você não tenha esse dinheiro todo, mas você gasta R$50 num cachorrinho, numa noite só de sábado. E isso está estourando você uma pizza lá na Pizza Hut, porque você aprendeu com a sua família que gastar com dinheiro não pode, gastar com dinheiro, gastar com comida não é problema, não é? Quem aprendeu esse axioma de que não pode gastar com remédio, mas com comida não tem problema, né? Mas quem disse para você que Pizza Hut é comida? Quem disse que Danone é comida? E entre outras coisas. Um exemplo de uma outra, rapidinho para a gente caminhar aqui, a Britney Spears, lá, Britney Spears, cantora. Para você ter uma ideia, a cantora diz que com as compras ajuda ela a se livrar da depressão. Ela simplesmente entra na loja e compra tudo que gosta. Eu sempre tenho irmãos e irmãs que falam, ai, quem dera, pastor, eu tivesse esse dinheiro como ela. Eu só não faço isso porque não tem como. As marcas dela são marcas caríssimas. E ela disse uma vez, eu posso estar no despejo de lixeira, mas se eu for comprar um sapato novo, está tudo bem. Mesmo que seja por um momento, isso é o que eu preciso, um par de sapatos. Cadê os maridos aqui? Levanta as mãos. Talvez a minha mulher é assim, pastor.
Se ela comprar um par de sapato, está tudo certo. Se comprar um par de sapato, ela está feliz. Uma outra aqui, a Cameron Dias, que ela é alguém que diz, ela compra tantas coisas que durante um ano ela tem um monte de sapatos que ela nunca usou, é só pelo desejo de comprar, e ela diz assim que isso mantém ela abastecida, porque uma mulher nunca pode ter o suficiente. Quem concorda, não precisa dizer amém, misericórdia, eu concordo, Charles. Agora essa é uma razão, incontentamento, querido. Você está incontente com o seu carro, com a sua casa, com a sua esposa, com as suas roupas, porque você olha para o outro e se compara. Uma outra coisa que gera é isso aqui, infantilização. É um processo de infantilização. O mercado corrompe crianças e infantiliza adultos. Porque todo feriado é uma maratona de vendas, né? É dia do pai, dia da avó, dia da criança, dia do pastor, dia do bispo, dia do... Tudo que é dia, para gerar compras. E sabe qual que é a realidade hoje? Nós estamos incentivando uma infância perpétua. E nós olhamos, eu tenho 2 filhas, crianças que parecem mulheres adultas. Elas usam batom, elas usam salto alto, elas usam vestidos. E mulheres que parecem crianças. Homens que parecem crianças, os adolescentes, é um monte de adultos de 40, de 50 anos que dizem, pastor, estamos aí, e eu estou indo para a balada com meu filho, etc e tal, e fazendo uma série de coisas, e a grande verdade é isso, o mercado vai produzindo necessidades. Sabe o que o mercado faz? Tenta fazer os seus filhos serem adultos, e você parecer uma criança. Tentar voltar atrás, isso se reflete no casamento e na vida em família. Uma outra consequência é essa aqui, sabe o que é? Olha os nossos filhos aí. Eles querem tudo. Quem tem filho aqui fala que é verdade. Quem concorda comigo? Eles já querem as coisas, eles querem de marca. Uma outra coisa que está aqui é servidão, escravidão. Olha aqui para mim, querido. O diabo não quer que você ouça essa palavra. O diabo não quer que você receba. O diabo não quer que você seja livre. Nós estamos escravos, sabe do quê? Ao diabo, ao crédito e à ganância. Nós estamos amarrados a um sistema de crédito enganoso. E o débito, o crédito é algo que o diabo usa para amarrar a sua vida. É uma bola de neve que vai passando, e você faz um empréstimo para pagar uma dívida, e você vende coisas para pagar uma outra dívida. Isso é um ciclo sem fim. E a grande verdade é que isso tira a sua paz, tira a sua alegria. Você diz, olha, não está dando certo nessa igreja, porque eu não estou prosperando, tem alguma coisa errada. E a verdade é isso aqui, ó. Não se vende mais ao pobre aquilo que ele precisa. E a grande questão, eu estava falando com a Renata Passos, que vai dar palestra nessa semana, ela falou, pastor, tem que valorizar os eventos, porque ela tem uma condição social, é razoável, olha, tem pessoas assim, a gente vê às vezes pessoas que não têm mínima condição, mas gastam muito com isso, com aquilo, ou seja, pobres, eu estou falando de gente muito pobre, dentro da favela, com night shops de R$600, ao acesso, com TV a cabo, popularizou, e tenta se vender aos ricos aquilo que eles não precisam, e existe um espírito, gente, atrás do débito pessoal. Sabe o que é esse espírito? É o espírito que tenta destruir você, que tenta acabar com você, que tenta criar gente, uma geração insatisfeita. A Coca-Cola está em todo lugar, há um McDonald's em todo lugar. Você pode ir em qualquer favela do Brasil, você vai para qualquer cidade. Essa questão da globalização e do consumismo está lá. As crianças mais pobres têm acesso, parece algo legal, mas é para gerar uma mentalidade de escravidão. Mas eu quero trazer alguns conselhos aqui rapidamente, que existem atitudes que a gente precisa para ter uma vida financeira de excelência. Quantos querem uma vida financeira de excelência? Digam amém. Amém. Diga amém, irmão. Amém. Eu quero, você quer também? Quantos querem? Diga glória a Deus. Para que você tenha uma vida financeira em ordem, livre. E eu não estou falando que eu brinquei hoje pela manhã, não vou ensinar ninguém a jogar na cena, porque a Bíblia tem algumas palavras sobre isso. Deus não quer que a gente deposite a nossa confiança no dinheiro, mas não há nada melhor do que você sair de casa e receber o seu salário no começo do mês e falar, o salário é meu, o salário não é do banco, glória a Deus, eu posso investir. Eu creio com alguns conselhos rapidamente. O primeiro conselho é esse aqui: reconheça e renuncie à escravidão financeira. Vamos falar isso? Queria que você falasse com convicção essa palavra como se fosse algo profético. Diga, reconheça. Sabe como é que nós fazemos isso? Você precisa identificar, não é fácil, irmãos. Está aqui alguém pregando que luta com isso todo dia. Você precisa identificar o que é desejo e o que é necessidade. Porque a grande questão é essa: o que é desejo e o que é necessidade. O que é realmente necessário, o que é aquilo que eu preciso, porque é necessário, irmãos. É isso que eu quero orar no final, uma intervenção de Deus nessa área.
O diabo está enganando você, o casamento está acabando, você está se endividando e dizendo ano que vem vai melhorar, e o ano entrou e você está do mesmo jeito, porque é necessário uma intervenção do Espírito Santo. É por isso que esse texto, sabe por que escravidão? Jesus ele vai falando, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Ele coloca o dinheiro não só como uma questão monetária, mas como um Deus, como uma entidade espiritual que tem o poder de cativar o nosso coração. Não é verdade? Você está cativado, vendido. O homem se transforma em objeto e o seu preço sempre é encontrado. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por um dos seus discípulos. E sabe por que eu e você precisamos de libertação desse assunto? Porque dinheiro é um assunto altamente espiritual. Repita assim comigo: dinheiro é um assunto altamente espiritual. É espiritual, queridos, em nome de Jesus, porque a verdade, você diz, não é, pastor, não é espiritual. Pessoas matam umas às outras por causa de dinheiro. Quem concorda com isso? Eu já vi famílias ficarem brigadas por causa de grana. Eu já fiz velórios, muitas vezes, de que, olha lá, um morto, vou usar a expressão, ele nem foi enterrado e a família já está discutindo quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. Discussões, brigas. Porque qual é o problema disso, pastor? Porque o dinheiro é um Deus, dinheiro é algo espiritual, é um conflito amoroso. Jesus coloca um conflito, ele vai dizendo: não podeis servir a dois senhores, ou ele segue pela eternidade. Sabe quem é que você vai seguir pela eternidade? Aquele a quem você serviu agora de modo intenso. Você serve a Deus ou ao dinheiro? Você serve a Deus ou ao dinheiro? E alguns sintomas que eu vou citar rapidinho, que podia ser até aquelas consequências lá, de algo que vai dizendo algo tão sério, sintomas da influência de Mamon. A gente quer quebrar como crentes em Jesus. Olha alguns dos sintomas: preocupação e ansiedade sobre o dinheiro. Se você é alguém que vive preocupado, tem ansiedade, porque diz: vai faltar, não vai dar, eu tenho medo, eu não confio que Deus ele cuide de mim. Isso é um sintoma de uma influência de Mamon, de uma entidade financeira. Uma outra coisa, má administração financeira. Você sempre está no vermelho, vai 10 anos. Você fala: não, esse ano vai ser diferente. Esse ano você não consegue controlar as finanças, você é controlado por elas. Outra coisa, falta constante de provisão financeira. Você não vê milagres nessa área, porque você não crê no Senhor. Não, você não dá oportunidades para Deus fazer um milagre. Você vai surpreendido por Deus. Uma outra área, mentalidade que nunca tem dinheiro para. É um congresso com adrenalina? Não tem, não posso, não dá. Não tem jeito, eu não tenho dinheiro. Sabe por quê? Quem define a sua vida não é Deus, é o dinheiro. Não é Deus, você não pede mais para Deus: Deus, abre essa porta, eu quero ir até lá. Deus, opera no nome de Jesus. E aí Satanás vai criando necessidades. Outra coisa que isso aqui é compras impulsivas, que a gente já falou, incapacidade de resistir ao desejo de comprar. Tem gente que vai e fala: não posso gastar, pastor. Mas ele vai na governadora, parece que ele vai ser ensinado. Ele vai no shopping e fala: não, eu vou comprar. Mas parece que tem um espírito que pega a mão dele, ele passa a espada de Mamon, ele passa o cartão, porque há uma frase que quebra você. Sabe qual é a frase? Aí você pergunta: dá para parcelar? Em 10 vezes sem juros. Sério, 10 vezes sem juros. E nós somos enganados. Uma outra coisa aqui, ó, avareza e cobiça. Isso é exemplificado pelo medo de dizimar. É o medo de entregar o que é do Senhor. É o medo de que vai faltar e continua faltando do mesmo jeito. E há uma incompatibilidade. Há muita gente divorciando por causa de dinheiro. Tem uma pesquisa, eu não vou ler por causa do nosso tempo, que incompatibilidades e problemas financeiros estão entre as principais causas de divórcio. Quase mais de 60% tem a ver com problema de dinheiro. E há alguns problemas no casamento: mentir sobre o quanto ganha. E tem crente que faz isso. A mulher não sabe quanto, desculpa a expressão, miserável ganha, porque ele não fala. Quanto que você ganha? Quer saber para quem a mulher? Está faltando alguma coisa em casa? Eu ganho R$1. Ele esconde, ou ela esconde, mente sobre isso, é uma traição isso. Tem investimento escondido. Eu conheço um monte de gente que tem investimento, ele paga previdência, ele mente para não gastar dinheiro. Já viu isso? Quem conhece gente que saiu com você: ah, esqueci a carteira. Conhece algum você? Cunhado que chega em cima da hora, o tio que vem lá no outro lugar. Gente que inventa desculpa para responsabilizar o outro. Eu gastei mesmo, a culpa é sua. Eu gastei. Mentir para usar o cartão de crédito do outro depois não pagar. Mentir para os filhos sobre a real situação financeira da família. Esconder o consumismo. E dentre tantas outras coisas que acabam com a nossa vida. Sabe qual é o primeiro passo? Reconhecer isso e renunciar ao altar de Deus. Falar: Deus, eu preciso da ação do Senhor.
Eu não vou brincar, eu preciso do Espírito Santo. Segundo conselho, sabe qual é o segundo conselho? É esse: dependa de Deus. Fala para quem está do seu lado: dependa de Deus. Dependa de Deus. Nós não podemos, irmãos, servir a Deus ao dinheiro. É a escolha que você faz. Você não pode. E isso tem a ver com uma coisa clara: você vai confiar em Deus ou confiar no seu dinheiro? Você confia no seu contra-cheque ou confia no Deus de toda provisão? Do Deus que nesse mesmo texto Ele vai dizendo: olha, olhem para os pássaros, olhem para os passarinhos. Eles não trabalham, eles não tecem, eles não fiam, mas Deus os alimenta. Deus cuida dos passarinhos. Vocês valem muito mais do que os passarinhos. Amém? Fala para o irmão para encorajar ele. Fala: você vale mais do que o passarinho, meu irmão. Glória a Deus. Eu contei essa história muitas vezes, sobre aquela conversa de 2 passarinhos em cima da árvore e falando: por que será que esses seres humanos são tão ansiosos? E um passarinho falou: porque eles não têm Deus como nós, que cuida de nós. Um Deus que prometeu que Ele vai prover. Porque a verdade é que Deus precisa definir o que é importante para você. Tem gente que fala assim: irmão, vamos no retiro de casar? Não posso, não tem jeito. Deus precisa definir, meu irmão. É Deus que dirige as áreas da nossa vida. Depender dele é renunciar a mamão, é fazer uma aliança com Deus nessa área. E a minha pergunta, a minha afirmação é: Deus precisa ser a sua fonte de provisão. Diga amém. Você crê que Ele vai prover, que Ele vai cuidar, como Ele diz? Ou você tem dúvidas? Porque tem muita gente que acha que a fonte de provisão é o seu trabalho, é a ANG, é a Caterpillar, é o emprego, e você segura aquele trabalho e tem medo de perder, porque você acha que lá é a fonte. Lá não é a fonte, lá é o canal, meu irmão. É o canal que Deus usa para trazer o dinheiro para a sua família. Mas o canal muda, porque às vezes o riacho seca. Às vezes você é mandado embora, às vezes a crise chega no país, e se você não entender que Deus é a sua fonte de provisão, você vai passar uma vida miserável, uma vida cheia de medo. Mas agora, quando entendemos que Deus é a fonte da provisão, a gente não tem medo de mudar o canal, porque existe um Pai que cuida de nós, existe um Deus que está cuidando de nós. Por isso, essa é uma realidade. E a outra pergunta é essa aqui: você tem uma aliança com Deus na área financeira? Você tem uma aliança com Deus na área financeira? Tem muita gente que vive na pindaíba dentro dessa igreja. E vive na pindaíba não é pela quantidade do salário, não é por isso. A pindaíba tem a ver, desculpa usar essa expressão, porque você é alguém que o dinheiro é seu, não está nas mãos de Deus. Deus não tem a oportunidade de prover, de cuidar, de usar pessoas, de movimentar. Porque sabe quando é que você tem uma aliança com Deus na área financeira? Quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu creio que dízimos e ofertas é uma provisão de Deus para ensinar a igreja. Fala assim: filho, eu quero que você aprenda a ter uma aliança comigo, depender dessa área. E existe um sinal visível, que é dízimos, que é ofertas, que é a generosidade. Essa aliança é explicitada. E quando nós estamos dizendo, nós falamos: Deus, eu estou aliançado com a sua vontade nessa área. Não importa o que aconteça, porque eu creio que Tu és a fonte da provisão. Pode de alguma maneira eu entrar num problema financeiro, mas é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que dá sabedoria. Eu tenho uma aliança com o Senhor no nome de Jesus. E não tem a ver com quanto nós ganhamos. Eu tenho um testemunho que eu quero ler aqui rapidamente, de uma irmã da nossa igreja, que nessa semana estou visitando ela, exatamente sobre essa área. Ela vai contando, ela vai dizendo, ela vai falando que durante muito tempo ela recebeu Jesus, e no começo ela teve uma vida muito sofrida, nada dava certo. Ela perdeu o filho dela quando ele tinha apenas 29 anos de idade. Ele tinha apenas 29 anos, e ela ficou na casa dela cuidando de 5 netos para criar. E a partir daí ela começou a ficar mais firme. Ela chegou até a Igreja Batista Bethesda, se sentiu amparada através de muitas orações dos irmãos, e hoje ela considera uma família. E ela continua contando que apesar de tudo, as lutas elas não acabaram. Ela continua firme na presença de Deus. E ela contou nessa semana para mim, falando: pastor, eu tenho que dar esse testemunho para a igreja. Eu pedi para ela escrever, eu vou falar com as minhas palavras. Ela falou: pastor, durante muito tempo, e é alguém que está lutando para cuidar de filhos, está ali emancida, glória a Deus, irmã, faz sua cena com a mão aí. E
E ela falou, olha, cuidando de muita gente. Ela falou, pastor, olha, eu não era fiel nos dízimos de ofertas, até que um dia eu fiz uma aliança com Deus há 2 anos atrás. Eu falei, Deus, não importa o tamanho do meu ganho, eu quero ser fiel ao Senhor. E ela recebia um salário lá de 600 e alguma coisa, né, irmã? E ela falou, olha, eu quero ser fiel a Deus, porque Deus é digno, Ele que cuida, eu quero fazer uma aliança com Deus na área financeira. E ela contando, a partir daquele momento, vai fazer 2 anos que ela se comprometeu com isso, não tem faltado, a aposentadoria dela saiu, tantas bênçãos Deus tem dado na vida da nossa irmã. Aplauda o Senhor por isso, em nome de Jesus. E eu quero dar essa palavra com você, que eu vou visitar depois de muitos anos, irmã, que bênção que está a sua casa, linda, arrumadinha, glória a Deus. Sabe por quê? Fidelidade a Deus dos dízimos. Não tem a ver com quanto você ganha. Talvez a irmã que está aqui, eu falei isso com ela, eu posso repetir aqui de público, ela teria todas as razões para me entregar aquilo que é do Senhor, que é pouco, é muito pouco, né, irmã? E Deus não tem faltado, Deus tem provido na vida dela. Fugir disso é abrir mão dessa aliança e ficar por conta e risco. Você está por conta e risco, irmão. Eu sei que um monte de irmão que não dá nada, eu não dou, e continua com essa vida, porque não acredita na palavra de Deus, está enrolado. Ele está enrolado, e ele fala, eu não dou porque eu acho que não dá, e continua enrolado, porque não acredita no Deus que dá uma provisão, porque dizimar exige fé de qualquer um, não é que sobra, porque é um ato de fé. E aí nós precisamos entender, eu creio naquilo que a Bíblia diz. Olha, Malaquias 3 vai dizendo, vamos ler todos juntos, vamos ler 3 de 8 a 10, vamos ler. Pode o homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Vamos ler o versículo 10. Tragam Louvado seja Deus. Você acredita nessa palavra que está na Bíblia? A Bíblia toda é a palavra de Deus. E a Bíblia continua dizendo, sabe o que? Impedirei que as pragas demorem as suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, essa palavra não é uma palavra para você dar por medo, não. Porque Deus não é um Deus egoísta, Ele ama quem dá com alegria. E tem muita gente também nessa igreja que é pessimista porque ele tem medo do devorador. Ele dá não porque ele ama o Senhor, por fidelidade. E nós precisamos entender isso. Existe um caminho de equilíbrio no reino de Deus. Sabe que caminho é esse? É a vida de doação. Você precisa aprender a semear na vida dos irmãos. Você precisa aprender a repartir em nome de Jesus. É um princípio de fé. Você acredita no Senhor? Você acredita que Ele cuida de você? Dependa de Deus. Fale para quem está do seu lado, dependa de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceiro conselho, sabe qual é? Antes eu vou ler vamos falar antes do terceiro conselho. Tem uma frase do Peter Marshall que eu acho muito interessante, que ele diz assim, olha, contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não torne a sua renda de acordo com a sua contribuição. Eu vejo muita gente que começou com fidelidade nessa área de dízimos e ofertas, Deus começou a prosperar. E ele entregava, e Deus foi prosperando, e quando ele começou a ganhar um salário alto, ele começou a não querer contribuir. E essa é uma realidade muito séria. Sabe por que nós precisamos contribuir e depender de Deus? E eu quero partir dos outros conselhos. Jesus é o Senhor. Diga, Jesus é o Senhor. É o dono de tudo. O Aloysio Silva, ele disse que é um pastor de uma grande igreja de célula. Sabe por que nós precisamos entregar para ele tudo? Não é só dinheiro. Primeiro, porque tudo pertence a ele. Primeiro, foi Ele quem criou todas as coisas. Segundo, porque Ele, depois de ter criado, ainda comprou de volta pela redenção da cruz. E terceiro, se não bastasse tudo isso, porque você lhe entregou sua vida um dia. Aplauda o Senhor por essa declaração. Tudo é dele. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Sabe qual é o terceiro conselho? Viva uma vida simples. Viva uma vida simples. Viva uma vida simples. Diga assim, eu vou viver uma vida simples. Agora, a simplicidade é algo relativo. Sabe como é que nós definimos simplicidade? Essa é uma palavra para você, não importa o tamanho do seu ganho, é que nós precisamos, como discípulos, nos contentar com o que nós temos. E isso não é uma palavra que diz que você não pode prosperar, que você não pode crescer, nós oramos por isso, que você não pode almejar algo mais. Não é isso que nós estamos falando. Mas existe a diferença daquele que se contém e diz, Deus, eu sou grato, muito obrigado
obrigado pelo meu carro, muito obrigado pela minha casa. Mas ele está aberto e diz: Deus, mas eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa. É uma postura bíblica. Agora, o incontentamento é aquilo que não consegue dar graça, não consegue se alegrar. É uma palavra que poderia gerar acomodação, mas não é para gerar isso. A verdade é que nós precisamos envolver um estilo de vida simples. Sabe o que é simplicidade? Sabe falar das comparações? Não é porque o seu cunhado comprou aquela casa com piscina que você precisa ter. Não é porque ele comprou um carro novo e o vizinho comprou um carro novo e ele apareceu buzinando na sua casa. Aí você fala: bem, quando é que vai trocar de carro? Ele comprou, não é para trocar também. Bem, olha, nós precisamos trocar, porque que é absurdo. Olha, ele comprou, e isso acontece dentro do nosso coração. Olha, eu preciso comprar também roupa nova, tanta coisa, e nós precisamos entender que a verdade é essa, no nome de Jesus. Qual que é o seu padrão de felicidade? Qual é? Porque simplicidade é relativa. A minha pergunta é: quantos pares de sapato, irmã, é suficiente para você ser feliz? Quantos? É você que vai responder. Quantos carros é necessário para você ter uma vida simples? Um carro, desejo ou necessidade? Um carro, desejo ou necessidade? Necessidade. 2 carros, desejo ou necessidade? Depende. Se na sua casa tem 5 pessoas que dirigem, tem marido que depende. 3 carros, desejo ou necessidade? Depende. A simplicidade é algo que nós entendemos. Deus, eu estou satisfeito com aquilo que o Senhor tem dado. Será que eu estou sendo mobilizado por desejos e não por necessidades? Será que o dinheiro tem que mobilizar? Porque a verdade é essa. Será que o seu padrão é ter uma vida maravilhosa, um carro maravilhoso, uma mulher maravilhosa? Talvez o seu padrão é isso. A grande verdade é isso. Se ir lá para Paris, para você é assim, ó: eu só vou ser feliz quando eu for para Paris. Talvez você nunca seja feliz. Eu só vou ser feliz quando eu tiver roupa nova sempre. Eu só vou ser feliz quando eu puder trocar de carro sempre. Isso não é viver uma vida simples, porque não depende de você. Talvez não está dentro do seu orçamento. Por isso a verdade é que qual é a vida simples para você? Onde é que você tem que morar? Isso é algo que tem a ver com o seu coração. Mas nós, como discípulos, precisamos talvez cada vez mais poupar, mas talvez viver com menos, para poder doar mais, para abençoar pessoas. Eu estava dirigindo esses dias, orando e falando: Deus, há uma desigualdade social muito grande. E eu não estou pregando comunismo. A Bíblia não prega comunismo. Mas tem muitas pessoas que têm tanta pessoas que não tem nada. E não é você que está aqui nessa noite, porque a maioria diz: eu sou pobre. Meu pai mesmo esse dia ele falou, brincando, a gente estava almoçando lá, ele falou: olha, eu preciso fazer uma piscina aqui, porque estava lá as netas, e a gente aqui, o Neymar tem tanto, e eu estou aqui. E eu falei: pai, deixa o Neymar, ele é craque, é ele. E a maioria das vezes, o problema é que a maioria de nós temos o que comer, temos o que vestir, nós temos casa, mas nós estamos olhando o quê? Para o outro. Incontentamento. Viva uma vida simples. Sabe qual que é o outro conselho aqui rapidinho? É esse. Antes é isso. Vamos nessa frase todos juntos aqui? Será? Você consegue se alegrar? Você consegue ser feliz com aquilo que Deus te deu? Isso tem a ver com o Evangelho, no nome de Jesus. Porque status é comprar uma coisa que você não quer, com um dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você não gosta de uma pessoa que você não é. Às vezes não é isso que a gente faz. Status é comprar uma coisa que você nem quer, com um dinheiro que você nem tem, dentro do limite, para mostrar uma pessoa que não é você. Vença isso em nome de Jesus. Outro conselho prático que está aqui é: livre-se de dívidas em nome de Jesus. Fala para o irmão que está falando: livre-se de dívidas em nome. Não adianta dar o dízimo, não adianta pedir oração, não adianta isso, porque muita gente está falando: pastor, se o meu dinheiro falasse, a palavra que ele ia falar é adeus, porque a verdade é que o dinheiro ele vai embora. O meu dinheiro, eu não consigo falar com ele. Gente, quando recebe o salário, ele chora de tristeza, porque ele não tem salário, já faz anos e anos e anos. Sabe o que você precisa fazer? Renegocie suas dívidas, faz aí com a caneta, comece a colocar, analisar, no nome de Jesus. Reconsidere comprar, vender um bem para sair do cheque especial. Diga glória a Deus. Porque tem gente que diz assim: eu já ouvi gente dessa igreja falar: está devendo, pagando quase R$1.000, que é quase a parcela do outro carro, pagando de juros, e ele fala: eu não vou andar de Fusca, eu não vendo meu carro, pastor, eu vou jamais, porque eu tinha, eu fui, nunca vou vender. E ele continua, talvez ele para um buraco sem fim, um fundo. Reconsidere.
Você sabia que a taxa de carros é uma das mais baixas do mercado? Você sabia? Mesmo estando mais alto agora, acabou aquela questão do IPI, você reconsidere isso, pense na possibilidade para pagar, porque a pergunta é essa, olha aqui para mim, levanta a sua mão, você tem dívida no cheque especial? Você tem dívida no cartão de crédito? A primeira pergunta que eu faço, eu não sou consultor financeiro, quanto é que você está pagando de juros? A maioria não sabe. Eu pergunto, quanto é que paga? Não sei, pastor, só sei que não estou lá tentando pagar. É a primeira coisa que você precisa saber. Às vezes você vai analisar que é R$500 por mês, é mais que a parcela que você paga no carro, é muito mais, e a verdade é essa: pague aqueles a quem você deve no nome de Jesus. Diga amém. Pague dentro da casa de Deus, não dê mau testemunho, tome essa decisão diante do Senhor. E eu faço algumas perguntas para você, para ver se você está nesse mar de enrolação. A pressão dos credores lhe rouba a atenção no trabalho. Será que você é alguém que toca o telefone e você fala com ele, fala com o doutor, toca a companhia, doutor, porque você tem medo de ser cobrado. Você é alguém que faz um sorteio com as dívidas e faz assim, ó, você tem tanta gente que você fala, quem sair aqui eu vou pagar. Azar, as dívidas abalam sua autoestima e você se sente inferior. Você já deu informações falsas para obter crédito. Quanto é que você ganha? Tanto. Aí tem gente dentro dessa comunidade já matou gente, sabia? Não, porque morreu lá, não tem mulher, já aconteceu, caso aconteceu, morreu para ter um bem. Você já fez promessas irrealistas a seus credores? Suas dívidas fazem com que você descuide do bem-estar da família. A pressão causada por dívida rouba o sono à noite. Você está aqui no culto, não estou ouvindo a palavra, está pensando na dívida, no cheque. Você já pegou dinheiro emprestado, olha aqui, sem analisar adequadamente a taxa de juros. Minha pergunta é, você pegou um empréstimo, qual é a taxa de juros? Você nem sabe sobre isso. Não te admira, porque você é tão enganado que está nesse buraco sem fundo. E aí tem uns conselhos rapidinhos aqui, ó. A Bíblia diz em Provérbios, na casa do sábio a comida e azeite é armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. O tolo vai devorando. A Bíblia continua dizendo, nem vou ver esse vídeo aqui, vamos caminhar. Sabe que você pode economizar os jovens da vida? Energia é algo que você pode economizar. Desliga lá. Às vezes a minha esposa fala, mas para que todas essas luzes ligadas? Essa casa só tem eu e você. Telefone, para que precisa tudo ter celular de internet? Para entrar no Facebook, agora na hora do culto que você está pintando aí e ouve a voz de Deus? Você não tem dinheiro, compra um que é para receber, compra um celular, porque todo mundo tem celular. O celular, o que menos ele faz é falar, ele tira foto, ele fala. Eu tenho um celular que você fala, ele até dirige um carro quase. Eles falam, deixa eu fazer uma ligação, ela não dá sinal aqui, não dá sinal aqui, pastor. Ele não é celular. Outra coisa, compra em supermercado. Você vai lá, porque pastor, eu aprendi com a minha família que com comida não tem que ter miséria. E é só bolacha, danone, doce, isso não é comida. Outra coisa, cuidado com as liquidações e ofertas maliciosas. Leia as linhas, leia os juros. Você só vê aquelas letras garrafais. Cuidado com juros baixos ou inexistentes no parcelamento. Sempre é possível um desconto, ele já está embutido. É uma série de coisas. Você precisa começar a analisar. Dá para cortar e começar a cortar. Você talvez quer viver um padrão de vida que não comporta mais. Você não pode ter net, gato, não pode ter Sky, até você sair talvez dessa corda no pescoço no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você quer ter net ou você quer ser livre? Você quer ter net e internet rápida, ou você quer ter liberdade financeira, receber restauração, ser alguém dizendo Deus, glória a Deus? Você precisa se livrar das pedras do caminho e fazer um orçamento junto com a sua esposa, uma palavra prática para o rebanho. Analisar, porque muita gente eu pergunto, querido, onde é que vai o seu dinheiro? Ah, não sei, eu só sei que não sobra, pastor. Você tem um orçamento? Eu não, nem sei o que é isso. Você já analisou? Você talvez vai se assustar com a quantidade de dinheiro que você gasta com latinha de Coca-Cola. Você vai se assustar com a quantidade de dinheiro que você gasta com bolacha. Você precisa analisar isso em nome de Jesus. E aí uma outra coisa, e eu faço isso muitas vezes, mas lugar de criança não é no supermercado. Amém? Quem tem filho aqui, levanta a mão. Apesar que a minha esposa, não sei se ela está aqui no auditório, cadê ela fala assim que não, eu vou comprar sozinho, porque lugar de Suzana é seu, não é no supermercado, porque a gente gasta demais. Veja esse vídeo rapidamente antes do último conselho aqui, que talvez aconteça com você invariavelmente. Está sem som? Pode soltar? Ah, pode estar no mute aí.
Vamos ficar assim. Ah, agora voltou? Vamos lá. É você, espero que você não se supermercado. Já aconteceu talvez com você. Talvez algumas coisas práticas você precisa fazer. O último conselho dessa noite, dessa palavra, eu quero que seja bem prática. É essa. Olha, jovens, gasta menos com batata palha. Cadê o pessoal do lado? Levanta a mão. Cadê o pessoal do lado? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Vamos começar a contribuir, pagar os acampamentos, porque eu sei que a moçada no Facebook gasta com tudo, mas não tem dinheiro às vezes para aquilo que é mais importante. O último conselho é esse que vai aparecer na tela. Assuma responsabilidade sobre a sua vida financeira. Fala aí para quem está do seu lado, assuma responsabilidade, querido. Assuma responsabilidade. Assuma responsabilidade. Sabe o que nós precisamos fazer? Eu quero orar por você. Quantos querem que Deus mande uma colheita? Digam amém. Nós precisamos plantar sementes que germinem. Nós precisamos investir. Nós precisamos nos transformar em doadores. Porque a Bíblia vai dizer que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. O Salmo capítulo 36 vai falando: o Senhor que se alegra na prosperidade dos seus servos, Ele se alegra. Mas a verdade é que Deus quer meios para abençoar você. 0 vezes 0 é quanto? 0 vezes 0 é? Agora, para que haja multiplicação, nós precisamos aprender a semear no nome de Jesus. Porque quando nós semeamos em pessoas, na obra de Deus, quando nós investimos, essa é a semente que é plantada para que Deus possa multiplicar. Mas a maioria de nós, Deus não pode fazer a multiplicação por uma razão. Quando Ele vai multiplicar, Ele fala: não há semente, porque nós comemos as sementes. Nós engolimos as sementes financeiras, nós engolimos os nossos recursos. Você precisa aprender a investir, porque eu sei também que muita gente que é dizimista fiel e a vida está no buraco, porque a questão não é só dízimo, mas é sabedoria financeira. A palavra de Deus vai dizendo: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quantos querem isso? Digam glória a Deus. Você entendeu o que a palavra diz? Ele vai suprir, Ele vai cuidar e vai aumentar a sua sementeira e vai multiplicar os frutos da sua justiça para que você seja generoso. Mas, meu irmão, você precisa começar a plantar em nome de Jesus. Não é só plantar na obra de Deus, mas é na vida de pessoas. Investir alguma coisa na sua vida, é fazer sobrar, é poupar numa previdência, é não deixar os ovos numa cesta só, é analisar, porque é um princípio espiritual. Dinheiro gera dinheiro, semente de mamão gera mamão, macaco gera macaco. E como é que eu vou abençoar pessoas se eu estou endividado? Talvez é a pergunta que você faz. Nós precisamos entender que há quem dê generosamente e aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E Provérbios 28, 27: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. É tempo de semeadura para a glória de Deus.